Nos últimos vídeos, eu te mostrei o que tirar do prato, o que para de comer, o que evitar, o que está te fazendo mal sem você perceber. E eu sei que isso pode ser cansativo. Pode parecer que tudo que você gosta é proibido, que tudo que você come é errado, que a alimentação saudável é uma lista interminável de restrições. Hoje não é isso. Hoje eu vim fazer o oposto. Hoje eu vou te dar os 5 alimentos que eu, como nutricionista especializada em mulheres na maturidade, coloco na mesa das minhas pacientes com mais entusiasmo do que qualquer outro. Os 5 alimentos que, quando uma mulher acima dos 60 anos começa a comer com regularidade, transformam a sua energia, a sua força, a sua memória, a sua pele, os seus ossos e a sua disposição de uma forma que ela mesma descreve como sentir que voltou a ser ela. Não são alimentos caros. Não são difíceis de encontrar. Não exigem preparo elaborado. São alimentos simples, acessíveis, que provavelmente já passaram pela sua vida em algum momento, mas que por alguma razão foram deixados de lado ou nunca foram consumidos com a frequência e a forma que fazem toda a diferença. E a parte que mais me surpreende depois de 30 anos de consultório é que nenhum desses 5 alimentos é novidade científica. As evidências existem há anos. Os estudos estão publicados. Os resultados estão documentados. O problema é que essas informações ficam presas em artigos acadêmicos e nunca chegam até a mulher de 63 anos que está no supermercado, na quinta-feira de manhã, decidindo o que vai colocar no carrinho. É para isso que esse vídeo existe. Para que quando você sair daqui, você saiba exatamente o que comprar, como preparar, e por que cada um desses 5 alimentos é especialmente poderoso para o organismo de uma mulher acima dos 60 anos. Fica comigo até o final, porque o 5º alimento é o que mais impacto tem sobre a saúde global das mulheres nessa faixa etária, e é o que menos aparece na mesa da maioria delas. Eu sou a doutora Ana Beatriz Fontes, nutricionista com 30 anos de experiência atendendo mulheres na maturidade. Deixa o seu like agora, se inscreve no canal e manda esse vídeo para uma mulher que você ama, porque hoje eu vim trazer esperança e solução. Vamos ao primeiro alimento. A sardinha. Eu sei o que você está pensando. Doutora, sardinha? Aquele peixinho de lata que cheira forte e que minha avó comia? Exatamente esse. E se você está torcendo o nariz agora, preciso que você me ouça por 2 minutos antes de decidir que não é para você. Porque o que a sardinha faz pelo organismo de uma mulher acima dos 60 anos não tem equivalente barato e acessível em nenhum outro alimento. A sardinha é provavelmente o alimento mais completo para mulheres na pós-menopausa que existe nas prateleiras dos supermercados brasileiros. Em uma lata pequena de sardinha ao natural, com cerca de 100 gramas, você tem 25 gramas de proteína completa, com todos os aminoácidos essenciais que o músculo precisa para se manter. Tem em torno de 350 miligramas de cálcio, porque as espinhas da sardinha amolecem no processo de conserva e se tornam biodisponíveis, o que representa mais cálcio do que um copo inteiro de leite. Tem vitamina D em quantidade significativa, que é o cofator essencial que transporta esse cálcio para dentro das células ósseas. Tem ômega 3 em concentração alta, especificamente EPA e DHA, que tem efeito anti-inflamatório documentado sobre as articulações, sobre o coração e sobre o cérebro. E tem selênio, que é um mineral antioxidante que protege as células do dano oxidativo que se acumula com o envelhecimento. Tudo isso numa lata que custa em média R$ 3 a R$ 4 e que não exige nenhum preparo. Você abre, espreme um limão, adiciona um fio de azeite e tem um dos alimentos mais nutricionalmente densos que uma mulher acima dos 60 anos pode consumir. Sardinha com tomate, sardinha sobre torrada integral, sardinha numa salada de folhas com azeite e cebola roxa, sardinha amassada com abacate como pasta para o café da manhã.
As formas de consumir são mais variadas do que a maioria das pessoas imagina. A recomendação é consumir sardinha pelo menos 3 vezes por semana. Não precisa ser todos os dias, embora não haja problema algum em ser. 3 vezes por semana já entrega ao organismo uma concentração de ômega 3, proteína, cálcio e vitamina D, que nenhum suplemento isolado consegue replicar com a mesma eficiência de absorção que o alimento inteiro proporciona. O segundo alimento é a ameixa seca. Aqui eu preciso que você preste muita atenção, porque a ameixa seca é provavelmente o alimento mais estudado do mundo para a saúde óssea de mulheres na pós-menopausa, e ainda assim está praticamente ausente da alimentação da maioria das mulheres brasileiras acima dos 60 anos. Estudos clínicos conduzidos pela Florida State University e publicados no British Journal of Nutrition acompanharam mulheres na pós-menopausa que consumiram ameixa seca diariamente por 6 meses. Os resultados foram extraordinários para os padrões da pesquisa nutricional. As mulheres que consumiram 5 a 6 ameixas secas por dia apresentaram aumento mensurável na densidade mineral óssea comparado ao grupo controle, especialmente na coluna lombar e no colo do fêmur, que são os 2 locais onde as fraturas osteoporóticas são mais graves e mais frequentes em mulheres acima dos 60 anos. O mecanismo pelo qual a ameixa seca protege e até reconstrói osso é multifatorial. Ela contém compostos fenólicos que inibem os osteoclastos, que são as células que destroem o osso. Ela tem vitamina K, que ativa a osteocalcina, a proteína que direciona o cálcio para dentro do osso. Ela tem boro, um mineral que potencializa o efeito do estrogênio e da vitamina D sobre o tecido ósseo. E ela tem fibras prebióticas que melhoram a microbiota intestinal. E um intestino saudável absorve cálcio com muito mais eficiência do que um intestino comprometido. 5 a 6 ameixas secas por dia. Não uma caixinha inteira. Não uma tigela. 5 a 6 ameixas, que representam em torno de 50 gramas. Isso é o que os estudos usaram e é o que eu prescrevo para as minhas pacientes. Você pode comer no lanche da manhã, pode misturar com iogurte grego, pode comer antes de dormir como lanche leve. A ameixa seca também tem um efeito sobre o trânsito intestinal que mulheres acima dos 60 anos, que frequentemente sofrem com constipação, apreciam imensamente como benefício adicional. O terceiro alimento é o ovo. Eu já falei sobre o ovo em outros vídeos no contexto do café da manhã e da saúde muscular, mas aqui vou te apresentar o ovo de uma perspectiva diferente e mais completa, porque o ovo merece uma atenção especial, que vai muito além da proteína. O ovo é um dos poucos alimentos que contém colina em quantidade significativa. A colina é um nutriente que a maioria das pessoas nunca ouviu falar, mas que é fundamental para a saúde do cérebro, especialmente para a memória e para a função cognitiva. A colina é precursora da acetilcolina, que é o principal neurotransmissor envolvido na memória, na atenção e no aprendizado. Depois dos 60 anos, a produção de acetilcolina naturalmente diminui, e essa diminuição está associada ao declínio cognitivo gradual, que muitas mulheres experienciam como lapsos de memória, dificuldade de concentração e sensação de névoa mental. Um estudo publicado no American Journal of Clinical Nutrition mostrou que mulheres com maior ingestão de colina na dieta apresentavam melhor performance em testes de memória e função cognitiva comparado a mulheres com baixa ingestão, independentemente de outros fatores. Um ovo inteiro tem aproximadamente 125 mg de colina, concentrada principalmente na gema. Para atingir a recomendação diária de 425 mg de colina para mulheres adultas, você precisaria de 3 a 4 ovos, ou de uma combinação de ovos com outras fontes como fígado e peixe. Além da colina, o ovo tem luteína e zeaxantina, que são antioxidantes carotenoides presentes na gema que se acumulam na retina e protegem contra a degeneração macular,
que é a principal causa de perda de visão em pessoas acima dos 60 anos. Tem vitamina D. Tem vitamina B12, que é um nutriente cuja absorção diminui significativamente após os 60 anos pela redução do fator intrínseco gástrico, e que, quando deficiente, causa fadiga, confusão mental e dano neurológico progressivo. E tem selênio, zinco e iodo, em quantidades que contribuem para a saúde da tireoide, que é frequentemente comprometida em mulheres na pós-menopausa. A recomendação é de 1 a 2 ovos por dia, preferencialmente no café da manhã, para aproveitar o efeito proteico no momento mais crítico para o músculo, mas também podem ser consumidos no almoço ou no jantar sem nenhum problema. A preocupação com o colesterol do ovo foi amplamente revista pela ciência atual. Os estudos mais recentes mostram consistentemente que o consumo de 1 a 2 ovos por dia não aumenta o risco cardiovascular em pessoas saudáveis e que os benefícios nutricionais do ovo superam amplamente qualquer preocupação com o colesterol dietético. O quarto alimento é o feijão. O feijão é a base da alimentação brasileira e, ao mesmo tempo, o alimento que mais rapidamente desaparece da mesa de mulheres que estão tentando emagrecer, que leram que carboidrato engorda, que ouviram que feijão incha e que foram convencidas por alguma dieta da moda de que grãos são o inimigo. Eu preciso te devolver o feijão com todas as informações que vão te fazer entender por que ele é um dos 5 alimentos mais importantes para mulheres acima dos 60 anos. O feijão é uma das melhores fontes de proteína vegetal disponíveis no Brasil. Uma xícara de feijão cozido tem em torno de 15 gramas de proteína. Tem fibras solúveis em quantidade extraordinária, especialmente um tipo chamado amido resistente, que alimenta as bactérias benéficas do intestino, melhora a microbiota, reduz a inflamação sistêmica e melhora a sensibilidade à insulina. Tem ferro, que é especialmente importante para mulheres que ainda menstruam ou que têm histórico de anemia. Tem folato, que é a forma natural do ácido fólico, essencial para a saúde cardiovascular e para a proteção do DNA celular. E tem magnésio, que, como discutimos em outros vídeos, é um mineral fundamental para a saúde óssea, muscular e cardiovascular. O que a ciência mais recente sobre o feijão revelou e que raramente chega ao público geral é o seu papel específico na prevenção do diabetes tipo 2 e no controle glicêmico em mulheres que já têm resistência à insulina, que é uma condição extremamente prevalente após a menopausa. O amido resistente do feijão é fermentado pelas bactérias intestinais, produzindo ácidos graxos de cadeia curta, que melhoram diretamente a sensibilidade à insulina das células musculares e hepáticas. Mulheres que comem feijão regularmente têm menor risco de desenvolver diabetes tipo 2 e melhor controle glicêmico do que mulheres que evitam o feijão em busca de dietas com menos carboidrato. A recomendação é uma concha de feijão cozido pelo menos 5 vezes por semana, que é a frequência mínima para aproveitar os benefícios sobre a microbiota e o metabolismo glicêmico. O feijão não incha quando bem preparado. A flatulência associada ao feijão é causada pelos oligosacarídeos presentes na casca, que são fermentados pelas bactérias intestinais. Deixar o feijão de molho por 8 a 12 horas antes de cozinhar e descartar a água do molho reduz significativamente o teor desses compostos e, com ele, o desconforto digestivo que muitas mulheres associam ao feijão. O quinto alimento é a semente de linhaça. E aqui, preciso que você preste atenção especial, porque a linhaça tem um mecanismo de ação específico para o organismo de mulheres na pós-menopausa, que nenhum outro alimento da lista tem, e que a torna verdadeiramente única para essa fase da vida. A linhaça é a fonte mais rica de lignanas vegetais que existe na natureza. As lignanas são compostos que o microbioma intestinal converte em enterolignanas, especificamente enterodiol e enterolactona, que são fitoestrogênios, ou seja, compostos vegetais que têm uma estrutura química similar ao estrogênio,
e que se ligam fracamente aos receptores de estrogênio do organismo. Depois da menopausa, quando o estrogênio cai abruptamente, esses receptores de estrogênio que estavam acostumados a ser ativados ficam sem estímulo. E parte dos sintomas da pós-menopausa, incluindo ondas de calor, ressecamento vaginal, alterações de humor, piora da memória e aceleração da perda óssea, está relacionada justamente a essa privação de estímulo nos receptores de estrogênio. As lignanas da linhaça, convertidas em enterolignanas pelo intestino, fornecem uma estimulação fraca, mas mensurável desses receptores, suficiente para atenuar alguns dos efeitos da privação estrogênica, sem os riscos associados à terapia hormonal convencional. Um estudo publicado no Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism mostrou que mulheres na pós-menopausa que consumiram 2 colheres de sopa de linhaça moída por dia durante 6 semanas apresentaram redução significativa na frequência e na intensidade das ondas de calor comparado ao grupo controle. Outros estudos mostraram benefícios para a saúde óssea, para o perfil lipídico e para a saúde cardiovascular em mulheres na pós-menopausa com consumo regular de linhaça. Além das lignanas, a linhaça tem ômega 3 na forma de ácido alfa-linolênico, que é convertido parcialmente pelo organismo em EPA e DHA com efeito anti-inflamatório. Tem fibras solúveis que melhoram o trânsito intestinal e a microbiota. E tem proteína vegetal em quantidade relevante, cerca de 4 gramas por colher de sopa. A forma correta de consumir linhaça é sempre moída, nunca inteira. A semente inteira atravessa o trato digestivo sem ser quebrada, e os compostos ativos não são absorvidos. A linhaça moída na hora ou comprada já moída e armazenada na geladeira em recipiente fechado entrega todos os benefícios que descrevi. A dose usada nos estudos com melhores resultados é de 2 colheres de sopa por dia. Você pode misturar no iogurte grego, polvilhar sobre a salada, adicionar ao mingau de aveia, misturar ao ovo mexido ou à tapioca. O sabor é discreto e não interfere no sabor da maioria dos alimentos. Agora preciso te contar sobre Dona Aparecida para você entender o que esses 5 alimentos juntos fazem na vida real de uma mulher acima dos 60 anos. Aparecida tem 61 anos, mora em Campinas, veio ao meu consultório há 2 anos trazida pela filha com uma lista de queixas que ela mesma chamava de envelhecimento acelerado. Dizia que em 2 anos tinha envelhecido mais do que nos 10 anteriores. Ossos doendo, memória falhando, pele seca que não melhorava com nenhum creme, ondas de calor intensas que não tinham respondido bem ao tratamento hormonal que ela tinha iniciado, cansaço profundo, força nas pernas visivelmente reduzida. Quando analisei a alimentação dela, a ausência era mais reveladora do que a presença. Ela não comia peixe porque achava caro e difícil de preparar. Nunca tinha ouvido falar em ameixa seca como alimento funcional. Comia ovo 1 ou 2 vezes por semana com receio do colesterol. Tinha eliminado o feijão porque estava tentando reduzir carboidrato. E nunca tinha colocado linhaça na dieta porque não sabia exatamente para que servia. Ela estava bem nutrida em calorias, mas profundamente deficiente nos nutrientes específicos que o organismo de uma mulher de 61 anos em pós-menopausa mais precisa. Adicionamos os 5 alimentos à rotina dela de forma gradual, 1 por semana, para que ela pudesse se adaptar sem sentir que a alimentação tinha virado uma obrigação difícil. No final do primeiro mês, a energia já estava visivelmente melhor. No segundo mês, ela me relatou que as ondas de calor tinham reduzido em frequência e intensidade, de forma que ela descreveu como a primeira melhora real que tinha sentido desde que os sintomas começaram. No terceiro mês, a filha dela me ligou para dizer que a mãe parecia outra pessoa. No sexto mês, a densitometria mostrou estabilização da perda óssea. Em 1 ano de acompanhamento,
A força nas pernas tinha melhorado de forma que ela mesma conseguia medir. Tinha voltado a fazer caminhadas de 40 minutos que havia 2 anos eram impossíveis. Ela me disse na última consulta: Doutora, eu não precisei de nada exótico, nada caro, nada complicado. Precisei saber o que comer. E é isso que eu faço aqui todo dia. Preciso responder as 2 perguntas que eu sei que estão na sua cabeça agora. A primeira: Doutora, preciso comer os 5 todos os dias? O ideal é consumir todos os 5 com regularidade, mas não necessariamente todos no mesmo dia. A sardinha 3 vezes por semana. A ameixa seca todos os dias em pequena quantidade. O ovo 1 a 2 vezes por dia. O feijão 5 vezes por semana. A linhaça moída 2 colheres todos os dias. Essa frequência já entrega os benefícios que descrevi sem exigir que você reorganize toda a sua vida alimentar de uma vez. A segunda: Doutora, posso substituir algum desses por suplemento? Para a sardinha, o ômega 3 em cápsula de qualidade é uma alternativa para os dias em que não for possível comer o peixe, mas não substitui completamente a densidade nutricional do alimento inteiro. Para a ameixa seca, não existe suplemento que replique a combinação de compostos fenólicos, vitamina K, boro e fibras que ela tem. Para o ovo, a colina em suplemento existe, mas é significativamente mais cara e menos biodisponível do que a colina do alimento. Para o feijão, não existe substituto. Para a linhaça, as lignanas não estão disponíveis em suplemento de forma eficiente no Brasil. O alimento inteiro é sempre superior. Voltando a Dona Aparecida. Ela veio ao consultório semana passada para uma consulta de rotina. Trouxe os exames mais recentes, um sorriso diferente e uma sacola de supermercado com as compras da semana para me mostrar o que tinha comprado. Tinha 2 latas de sardinha, uma caixinha de ameixa seca, uma dúzia de ovos, um pacote de feijão e um pacote de linhaça moída. Ela disse: Doutora, são os 5, sempre, toda semana. E eu me sinto melhor do que me sentia aos 55. Hoje, você aprendeu que existem 5 alimentos acessíveis, baratos e fáceis de encontrar, que quando consumidos com regularidade, transformam a saúde de mulheres acima dos 60 anos de dentro para fora. A sardinha com sua combinação única de proteína completa, cálcio biodisponível, vitamina D e ômega 3. A ameixa seca com os compostos fenólicos que protegem e reconstroem o osso. O ovo com a colina, que protege o cérebro e a memória. O feijão com as fibras que cuidam do intestino e do metabolismo glicêmico. E a linhaça moída com as lignanas que atenuam os efeitos da privação estrogênica na pós-menopausa. Se esse vídeo te deu esperança e clareza sobre o que colocar no prato a partir de hoje, faz uma coisa agora. Pega um papel e escreve esses 5 alimentos. Sardinha, ameixa seca, ovo, feijão, linhaça. Leva esse papel para o supermercado na próxima compra e começa por um, só um, o que parecer mais fácil de incluir primeiro. Na semana seguinte, você adiciona mais um. E assim por diante, até que os 5 façam parte da sua rotina alimentar de forma natural e sem esforço. Manda esse vídeo agora para uma mulher que você ama. Não porque ela está fazendo algo errado, mas porque ela merece saber o que pode fazer de certo para o seu corpo nessa fase da vida. Deixa o seu like, se inscreve no canal Youtubatera Ana Beatriz Fontes e ativa o sininho porque toda semana tem um vídeo novo com informações como essa, feitas para mulheres que querem envelhecer com saúde, com força, com memória viva e com disposição para viver com intensidade tudo que ainda está por vir. Me conta nos comentários, qual desses 5 alimentos você já come regularmente e qual você vai começar a incluir primeiro? Eu leio tudo e quero saber. Eu sou a Docatilhatra, Ana Beatriz Fontes, e te desejo saúde, uma mesa colorida e nutritiva,
e muitos anos pela frente, vividos com o melhor que o seu corpo pode oferecer. Cuida de você. Até o próximo vídeo.